Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão das Manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia, Bom dia. O teu bom é o Presidente do Tribunal Constitucional. Mais ou menos. Então? Mais ou menos. O meu bom é o futuro ex-presidente, o futuro ex-presidente do Tribunal Constitucional. José João Abrantes só entra aqui mesmo por estar finalmente de saída. Eu recordo que ele foi eleito presidente apenas e só para terminar o mandato do anterior detentor do cargo, portanto ficaria apenas 2 anos, mas entretanto o tempo foi passando. Recordo também que na altura ele foi eleito com a maioria mínima exigível por lei, foi ali, mesmo ali à pele, e que foi preciso realizarem-se um total de 157 voltas eleitorais. Ok? 157. Bem, o tempo passou e, entretanto, recentemente percebeu-se que a saída de José João Abrantes seria decisiva para PSD, Chega e PS chegarem a acordo em relação à eleição dos juízes em falta no Tribunal Constitucional. Mas José João Abrantes foi mais uma vez prolongando o anúncio da sua decisão, optando assim por deixar o regime em suspenso. Primeiro fez saber que só sairia depois das cerimónias do 25 de Abril, porque adora usar um cravo ao peito, e depois, afinal, só sairia uma vez conhecida a decisão do Tribunal sobre a perda acessória de nacionalidade. Enfim, e ontem ele emitiu um comunicado finalmente a anunciar a saída. José João Abrantes confirma que a decisão foi tomada, vou citar, já há algum tempo, portanto, afinal, isto já estava decidido há algum tempo, e depois dá as razões para não a ter concretizado mais cedo. Ele diz que, e vou citá-lo outra vez, não teria sido responsável da minha parte desencadear a eleição de um novo presidente com 4 juízes que estariam de saída, tal como não seria deixar o tribunal apenas com 10 juízes. Enfim. O que eu sei é que a decisão já foi tomada há algum tempo, e ele confirma, e que o arrastar da concretização da decisão fez com que o Tribunal ficasse mais tempo ainda com os juízes em falta. Estamos há meses com o Tribunal Constitucional com menos juízes do que deveria, e portanto, enfim, olha, pelo menos isto acabou. Vamos ver se agora começa a segunda parte, não é? Agora é preciso haver nomes, e os nomes têm de ser votados no Parlamento. O voto é secreto e é preciso 2/3. Esta história, este processo mostra bem o que é prioritário para muita gente. Não são as instituições, obviamente, são as agendas próprias. Não, ainda há pouco tempo, há poucos dias, José João Abrantes deu uma entrevista à Renascença em que disse que o Tribunal estava a funcionar muito bem com 11 juízes, estava ótimo. Mas claro. Então, eu já agora só fiquei com uma dúvida. A lei diz que tem que ter 13 juízes, não é? Se o Presidente diz que estava tudo a funcionar muito bem com 11... então não será de passar para 11? Aproveita-se, não é? Não sei, quer dizer, vamos lá ver, fizemos a experiência, não é? José João Abrantes fez com que a experiência se prolongasse. E a conclusão que ele tirou foi, com 11 está a funcionar bem. Então, para que ter mais 2? Eu acho que vamos então aproveitar para mudar a lei. Passamos para 11 juízes do Tribunal Constitucional. Nós até temos falta de juízes para pôr este processo a andar. Por isso, olha, fica aqui o contributo do bom, o mau e o vilão desta rúbrica de interesse público. Fica aqui a proposta, dando a autoria a quem a teve, que foi o José João Abrantes, que veio dizer que estava tudo bem com 11. Portanto, olha, fica aqui a proposta de revisão constitucional. Passar de 13 juízes para 11. Está feito. Miguel, o teu mau é o PCP. Olha, assim, só para... Enfim... este assunto, esta parte do assunto ter um final, porque nós ontem falámos aqui sobre... Eu ontem provavelmente induzi-te em erro. Não induziste não, Paulo, não induziste nada em erro. Não induziste nada em erro. Ó Paulo, há uma vez, por amor de Deus, dá cá um abraço. Um grande abraço. Mas, portanto, nós ontem falámos aqui sobre aquilo que o PCP poderia fazer em relação ao voto de pesar pela morte de Carlos Brito, que foi apresentado pelo Presidente do Parlamento, e depois... houve declarações do PCP ao Expresso a dizer que o PCP não deixaria de assinalar... De assinalar o pesar independente de votos de outros. Exato, pronto. E, portanto, isso indiciava que, eventualmente, o PCP poderia apresentar o seu próprio voto de pesar. Pronto. Depois fomos tentar todos perceber e, afinal, não.
Afinal, não é independente dos outros, é seguindo os outros, porque o PCP o que vai fazer é aprovar ou votar a favor do voto de pesar apresentado por José Pedro Aguiar Branco. Pronto. Mas isto só mostra, ó Paulo, o problema não é teu, nem é meu, nunca é, claro. Mas isto só mostra a linguagem críptica, a forma como o PCP olha para tudo isto. O PCP olha para isto com tanto medo de falar disto que aquilo é críptico. Eles parece que estão a falar, parece que é um enigma. Usam assim as palavras de uma maneira que não se percebe nada do que eles estão para ali a dizer. Bem, não interessa. Portanto, resumindo, o PCP não apresenta o seu próprio texto, vai votar a favor do voto pesar do Presidente do Parlamento e, portanto, confirma-se que o PCP fez tudo mal neste processo para prestar homenagem a alguém que foi seu dirigente durante décadas. O partido precisa de apanhar uma boleia do Presidente do Parlamento. E no fundo, vai acabar por votar aquilo que recusou com o comunicado, com aquele vergonhoso comunicado escrito. Não é? Enfim, pronto, Paulo Raimundo está ali com aqueles cartazes em papel, em cartão, a pedir boleia, não é? Ali, a ver se passa alguém. Passou o Presidente do Parlamento no seu veículo automóvel e parou e vai dar uma boleia a Paulo Raimundo. Pronto, tudo bem. Está certo. Miguel, só fica a faltar o teu vilão. Quem é? Olha, é a Ordem dos Advogados. Ontem o Observador publicou uma entrevista com o diretor do DCEAP, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é um dos departamentos mais importantes do Ministério Público, e Rui Cardoso explica que neste momento já estamos a ver surgirem imitadores de José Sócrates um pouco por todo o país. Ou seja, temos arguidos que vão mudando sucessivamente de advogados numa tentativa de paralisar os tribunais. E aquilo que a nossa lei exige é muito simples, para que isto não aconteça. Se um advogado quer renunciar a um processo, tem de assegurar a representação do arguido até ao início das funções do novo advogado, para que não haja uma paragem do julgamento e para que exista alguém que possa explicar a esse novo advogado o que está em causa naquela defesa. Isso é o que exige a lei. No caso de José Sócrates, os advogados deixaram de fazer isso e o resultado é o que estamos a ver. E só é possível acontecer uma coisa destas porque a Ordem dos Advogados não está a punir a tempo e horas e com a severidade necessária os advogados que andam a brincar ao para-arranca. Ou então, atenção, se calhar puniu, mas esqueceu-se de publicitar. E esqueceu-se que, nestes casos, publicitar é fundamental. Portanto, se puniu, estamos aqui todos à espera e desejosos de saber que puniu. Mas convém que toda a gente saiba. E o que Rui Cardoso diz é que a inação da Ordem dos Advogados pode pôr em causa, ele usa mesmo esta expressão, a sobrevivência do nosso sistema processual penal. E tem razão. Porque, de facto, como seria inevitável, os tribunais já começam a estar cheios de pequenos Sócrates. Pronto, ali, plim, 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 vão aparecendo pequenos Sócrates em todo lado, pequenos Sócrates com os seus pequenos advogados e, portanto, enfim, vamos esperar para ver o que é que a Ordem dos Advogados tem a dizer e a fazer sobre isto. Tínhamos um sistema judicial tão bom e a funcionar tão bem e agora aparece esta coisa dos advogados. Não era, pronto, Paulo, vai atrapalhar tudo. Não é? Logo na altura em que isto está perfeito. Não, é que realmente o nosso sistema judicial estava prontinho para isto. É quando aquilo está quase a cair e só é preciso um sopro. Pronto, o sopro é este. Miguel, quarta-feira, isto quer dizer que regressas depois do meio-dia para mais um Real Político com Sérgio Sousa Pinto. Do que vão falar? Olha, vamos falar um bocadinho sobre o problema que o PCP tem com a sua própria história, a propósito deste caso com Carlos Brito. Enfim, isto não é novo. E vamos falar um bocadinho sobre casos passados. Vamos também olhar para a história do Médio Oriente e perceber como é que chegámos até aqui, como é que chegámos a este ponto com a guerra no Irão, e ainda queremos conversar um bocadinho sobre as consequências dos resultados nas eleições locais no Reino Unido. Foi uma grande revolução e pode ser um indício de que também em Portugal as coisas ainda vão mudar mais do que mudaram. Real Político para ouvir depois do Jornal do Meio-Dia. Quanto ao bom, mau e o vilão de hoje, o bom desta quarta-feira é o futuro ex-presidente do Tribunal Constitucional, o mau é o PCP e o vilão de hoje é a Ordem dos Advogados. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a pouco fica disponível lá em podcast.